Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Estar aqui nessa noite louvando ao Senhor. Fazendo a obra do Senhor, fazendo a palavra do Senhor, motivo de alegria, motivo de festa. Porque quem somos nós? Apenas servos, humildes servos do Senhor nos coloca aqui para o representar, para o adorar. É maravilhoso, como o irmão falou. Satanás teve essa oportunidade. E porque ele usurpou ser como Deus, ele quis ser, ele foi destituído. Ou seja, Deus pegou como de adorador Deus para todos nós. Então possamos fazer a melhor coisa que a gente pode fazer, a melhor adoração. Porque isso é um presente de Deus para todos nós. Ele não deu para ninguém, ele não deu para os anjos, esse dom isso é nosso. Porque da nossa consciência nós podemos pensar e escolher a quem adorar. E escolhemos o melhor adorar o nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor tem uma palavra para falar aqui. O Senhor tocou no meu coração para falar a alguém uma coisa. Por que tu está querendo desistir do Senhor? Eu não sei para quem mas Deus falou ali. Não sou muito de trazer essas revelações, não é meu ministério com o Senhor, mas por que você está querendo desistir do Senhor? Porque Ele não desistiu de você. Não sei para quem é alguém. E outra palavra que Deus tem para falar e quantos aqui estão alegres de estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Mas Deus tocou no meu coração que nem todos estão alegres de estar aqui. Mas não é porque queriam estar em outro lugar, não. É porque situações da nossa vida acontecem e deixam o nosso coração mesmo triste, amargurado. São marcas que estão no nosso coração e isso atrapalha muito a nossa caminhada com Deus. E o Senhor, Ele te trouxe aqui para isso, para falar uma coisa. Para falar que existem muitas coisas que são curadas com uma palavra de amor, uma palavra de compreensão. Uma palavra que abranda a situação. E Deus quer falar uma coisa para você. Uma coisa para mim, para todos nós nesse momento. Porque às vezes na nossa caminhada como crente, a gente faz a obra do Senhor, a gente fala que adora é isso e aquilo. Mas Deus quer falar uma coisa para você. Ele te ama. Ele te ama. E Ele acredita que você é a melhor coisa que Ele fez. Por maior erro que você tenha cometido, Ele está muito feliz em você estar aqui hoje, o adorando. Porque Ele sabia que você teve muitas situações para não estar aqui e está. E só nisso Deus, Ele já te abraça. E Ele já fala uma coisa. Vamos fechar nossos olhos só por um momento. Porque Deus tem uma coisa que um versículo que Ele tocou para falar a todos nós. Precisamos ouvir a palavra do Senhor, da boca dEle. Feche os olhos. Diz assim no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Assim, no capítulo 3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, olha o que Ele diz para todos nós, com um amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. O Senhor, Ele te ama e te atraiu por isso, porque Ele acredita que você é a melhor coisa que Ele fez. Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor, subendo as nossas frontes. Senhor, meu Deus, meu Pai, me coloco na tua presença agora, Senhor, para agradecer, meu Pai, por esse momento, Senhor, e para pedir que eu possa me capacitar, Senhor, para falar o que tu queres, Senhor, falar a tua palavra, Senhor, que nada saia de mim, Senhor, mas que venha do teu poder, Senhor, que venha do teu Espírito, Senhor, para que todos possam ser impactados pela tua glória, Senhor. Meu Pai, não deixe que o inimigo venha roubar nada, Senhor. Meu Pai, eu repreendo ele agora no nome santo do Senhor Jesus. E todos que entraram aqui vão sair, meu Pai, com alguma coisa do Senhor, meu Pai. Vão sair renovados, Senhor. E vão sair com a resposta, Senhor. Porque muitos aqui estão precisando, Senhor. Eu preciso, Senhor. Então, pela sua misericórdia, Senhor, dá a resposta. É o que o teu Filho te pede. E te agradece no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, como tema, eu tenho aqui, que o Senhor tocou no meu coração. Vamos se assentar. Podemos tomar assento. Diz assim: vencendo o pecado, vencendo os nossos medos e vencendo o mundo. O Senhor tocou no meu coração até para poder trazer essa mensagem. Hoje tive um dia maravilhoso, estava na praia com a minha namorada, com os sobrinhos dela. Porque o crente ele pode ir na praia, ele pode se divertir, ele não pode pecar. E a palavra de Deus
vem falar para a gente tudo que a gente pode fazer de bom e o que a gente não pode fazer. E ser crente não é deixar de fazer as coisas boas, é abandonar o pecado. É por isso que falta de conhecimento faz com que muitos jovens fujam da casa do Senhor, porque eles pensam que ser crente é deixar de fazer tudo que tem de bom. Não. É deixar de fazer o errado. E a palavra diz o que é certo e o que é errado. Estávamos lá, e o irmão Marquinhos me ligou, e me falou que perguntando se eu poderia trazer a mensagem. Meu coração encheu de alegria, porque quem é o Rodrigo para trazer a mensagem do Senhor? E o Senhor, eu fui falando com o Senhor hoje, eu sei como acontecer com o teu povo, porque é uma responsabilidade muito grande. A tua igreja, a tua amada, a tua noiva, que vai subir aos céus, e o Senhor vai encontrar com ela. E Deus falou, fala isso. Porque meu povo está passando por muita dificuldade. Eles vêm, eles são guerreiros, eles vêm na casa do Senhor, mas eles têm muitas lutas que eles estão conseguindo superar, mas não é por falta de orar, não é por falta de jejuar, de abrir mão. Não, às vezes é uma palavra. E, irmãos, é a palavra que dá força, que liberta, que sustenta, que faz a gente ficar de pé. E Deus vem trazer essa palavra, E o primeiro ponto é vencendo o pecado. Como vencer o pecado? A palavra de Deus diz sobre um homem, chamado Jefté. Jefté, ele foi um juiz de Israel, do período dos juízes. E a palavra de Deus diz que ele era filho de Gileade. Mas Gileade, ele era casado e teve um relacionamento com uma mulher, com outra. Ou seja, Jefté era filho de um adultério. E como foi fazer isso? E ele passou a viver na casa dos seus irmãos. E ele era filho da outra. Ou seja, olha o pecado vindo na história dele. Quantas vezes pessoas entram na casa do Senhor e tem um pecado na sua história? Por culpa de alguém, dos pais, familiares, ou por culpa dele também. E aí ele vem para a casa do Senhor e aí é apontado. E ele se sente o que? Indigno de estar aqui dentro. E ele sai no meu lugar na casa do seu irmão. Eu sou indigno, só tem santo lá. Eu vou voltar para o mundo. Como vai vencer esse pecado? Porque muitas vezes muitos de nós somos apontadores, sim. Eu falo por mim também. Mas a gente tem que ter a consciência de que tudo é um começo. Eu comecei de um jeito, e se não tivessem paciência comigo, pedem Deus me perdoe dos meus pecados, eu não estaria aqui no altar do Senhor hoje. Não digo que sou melhor, não, mas a misericórdia do Senhor me alcançou, e alcançou todos nós. E Jefté era um deles. E quando foi para a casa do seu pai, após o falecimento dele, seus irmãos, que se achavam puros, porque era um filho do matrimônio, do casamento, falaram o quê? Você não tem parte aqui com a gente, não. Sai daqui, mete o pé, vaza. Não é do linguajar do jovem. Sai daqui, porque você é filho daquela outra. E Jefté saiu. Não é assim na igreja, às vezes, a gente se sente indigno. E irmãos falam assim, olha, isso aqui não é para você não, hein? Você vem com essa roupinha aí, pode ir embora. E você vem com esse linguajar cheio de gíria da igreja, isso não é coisa de falar, não. Irmãos, uma coisa, ninguém nasce pronto. E muitas vezes a gente se sentiu assim, já me senti assim. Eu fui na igreja e vi todo mundo certinho. E eu entrei de bermuda e camiseta na minha primeira vez. Eu falava assim, isso não dá para mim não, está todo mundo bonitinho, arrumado. Mas teve um obreiro que foi cuidando de mim, e foi entendendo. E foi deixando o Espírito Santo agir, não tomou a frente. E é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes você pode estar se sentindo rebaixado. Ah não, o irmão tal, a família tal. O irmão até a família toda da igreja. Eu vou sozinho para a igreja, a família toda é do mundo, bebe, faz coisas erradas. Calma, tudo tem o seu tempo. E às vezes você pensa que o pecado do seu familiar vai sujar na igreja. A Bíblia fala que cada um vai carregar o seu. E muitas vezes esse irmão está querendo te julgar, ele está errado. Por quê? Quem se coloca na posição de juiz está pecando maior, está cometendo um pecado maior. Porque juiz só tem um, que é Deus. Eu estou me colocando no lugar de Deus. Então, se você se sente assim hoje, irmão, deixe esse pecado. Deus fala para você que não deixa o homem tentar tirar a presença dele, porque ele te chamou, ele te escolheu. Como ele fez com Jeremias, do ventre da tua mãe, eu te construí profeta às nações. Quer o diabo diga, quer ele fale, quer ele não fale, eu te construí, ponto. Quer a pessoa do teu lado direito, do teu lado esquerdo fale, Deus falou. E quando ele fala, quando ele bate o martelo, não tem ninguém que faça ele voltar atrás. Ele escolheu você.
Ele escolheu você. Ele podia escolher muita gente, tem um vizinho mais bonito, outra vizinha que fala melhor, mas ele escolheu você. Ele escolheu a Jefté. Jefté saiu da presença, da casa dos seus irmãos. Muitas vezes a gente tenta sair. E mesmo assim, lá fora, Jefté, ele lá em Tobi, ele estava fora, mas outras pessoas se juntaram a ele. Por quê? Mesmo longe, você sabe quem já se desviou e voltou. É difícil, mas mesmo longe, você continua sendo referência. Porque as pessoas falam assim, você já foi crente, me fala como é que é isso, aquilo, outro. Por isso que não adianta. Você pode ver que o crente tem consciência não está afastado, não. Agora, quando o cara é católico, eu sou católico. Vai uma vez na igreja por ano. Agora o crente fica um mês sem ir para a igreja e já começa a sentir que ele está afastado, não é verdade? A gente sente falta, porque nossa relação com Deus é mais do que um ritual. Chegar lá, sentar e levantar na igreja, repetir aquelas regras. Não, a gente fecha o olho, a gente abre a boca, sabe que o Senhor Deus está ouvindo lá no trono dele. E a palavra de Deus diz que quando o servo de Deus fala, ele se inclina do céu à terra para poder ouvir. E por isso que eu falo, irmão, se você tocar seu joelho e clamar com toda a sua força, tem um Deus lá todo poderoso que ele se inclina para ouvir. Porque Deus, ele atua, ele gosta quando nós estamos falando para ele, Senhor, eu não tenho força, Senhor. Segura na minha mão, porque senão eu vou embora, eu vou cair, eu vou me afastar. Eu vou desistir. Aí Deus fala assim, é assim que eu quero. Porque como acabou todos os seus recursos, eu entro na batalha. E aí você vê que a vitória vem pela mão do Senhor. E aí você fala assim, como aconteceu isso? Ele falou assim, porque você se entregou de corpo e alma para mim. Você pode dar glória a Deus por isso. Entregue-se de corpo e alma para o Senhor. Entregue sua vida para Ele. Porque assim ele vai fazer um milagre. Se você quiser segurar de um lado, deixar para Deus do outro, ficar naquele cabo de guerra, não dá. Deixa para ele, Senhor, é teu. E eu sei que tu vai fazer, faz a tua parte. Seja obediente. Porque vai acontecer o seguinte, mesmo que as pessoas tenham que te desprezar, falar que você não merece, que você não é tão bom. O bem que capacita é o Senhor, a gente sabe. Não tem bom aqui. Não tem bom. É tudo pela misericórdia do Senhor. Podemos estar aqui pela misericórdia do Senhor. Jefté, os irmãos deles tiveram uma batalha, uma briga com outra nação. E aí o que os irmãos deles fizeram? Não eram os bons? Não eram os santos? Os corretos? Eles não conseguiam vencer. Falaram assim, caramba, olha, aquele cara era marrento, era isso, era aquilo, não gostava de ele não. Mas o único que pode vencer essa batalha é Jefté. Ou vamos chamar, ou seja, foram lá, chamar Jefté em todo, tirar ele lá, vem cá. Reina sobre nós, ou seja, aquelas pessoas que te humilharam, a língua que te humilhou vai ser a língua que vai te exaltar. Vai ser a língua que vai te exaltar, porque Deus ele é fiel para aqueles que são fiéis a Ele também, que chamaram. Aí Jefté falou assim, ué, mas vocês não me expulsaram, vai ter que eu volte? É sim, porque nós sabemos que você é um varão valoroso, como a palavra de Deus diz aqui, né? E ele veio, tudo bem, mas só se eu correr sobre vocês. Ou seja, Deus vai te exaltar. Muitas vezes no seu trabalho, ninguém valoriza o que você faz. Você é fiel, mas ninguém valoriza. Valoriza aquela outra pessoa que faz um monte de coisa, que quer aparecer. Mas quem trabalha de verdade não é valorizado. Acontece muitas vezes. Ou quem tem amigo. Mas fica tranquilo. Uma hora ou outra vai falar assim, olha, mas não tem ninguém que faz o trabalho como esse fulano aqui. E aí você vai falar assim, mas meu Deus, é porque eu aprendi que eu tenho que ser fiel, eu aprendi que eu tenho que respeitar a minha autoridade, meu patrão. Porque quando eu respeito meu patrão, eu estou falando que eu respeito ao Deus, porque toda autoridade é construída pelo Altíssimo. E você vai ser exaltado. Por quê? Muitas vezes te humilharam na sua escola, porque, você é crente na nota baixa, mas você não cola. As pessoas às vezes tiram nota alta, mas estão colando lá. Mas você honra o teu Deus. Mesmo que doa, mesmo que sofra, vai para a recuperação, mas não cola. E aí Deus vai te honrar, porque você vai começar a estudar para poder tirar a nota decente. Porque a palavra de Deus diz também que o servo de Deus ele tem que ser cabeça e nunca cauda. Então você tem que sempre estar se destacando. Não precisa ser o melhor de todos, mas tem que estar no destaque. E fala assim, essa nota aqui foi Deus que me deu, não foi cola não. Não foi papelzinho que me deu não. Porque crente que cola,
Não dá certo. Porque depois você vai clamar a Deus, Deus fala assim, ó, a cola que te livre. Né? Existe um versículo na Bíblia que fala assim, muitas pessoas estavam acreditando em outros deuses. E a palavra de Deus falou assim, ó, quando aumentar os teus problemas, a multidão dos teus ídolos que te livrem. Olha o que Deus fala. Por quê? Muitas vezes a gente não quer ter compromisso com Deus. Só quando o bicho pega, quando está apertando o sapato, a gente quer correr para Deus. Não. É Deus no sim e no não. É Deus na bênção e na aprovação. É no monte e no vale. Irmãos, e por falar em monte e vale, vencendo o medo. Que medo é esse? Deus fala para a gente vencer o medo. E é aquele medo que a gente busca, os jovens buscam, os homens, as mulheres buscam uma vida melhor, buscam ser felizes, porque é isso que a gente tem que buscar. E buscamos também a nossa salvação, em primeiro lugar. Mas Deus quer que nós tenhamos uma vida mais decente, a gente não precisa ser a pessoa mais rica da nossa rua, não, mas uma vida digna, comer feijãozinho com arroz, numa boa, poder estar com a pessoa que você ama ao seu lado, poder sair na rua e não ficar preocupado, porque alguém pode te ver, porque você está bebendo, está tendo algum problema, porque está com briga, está com confusão, não, tem uma vida com paz. E muitas vezes a gente luta, está começando também essa caminhada, está difícil, a porta não abre, ou está difícil porque o sonho que você tem está muito distante, você não consegue, o seu sonho está lá fora, você está aqui, tem muito problema ainda para poder, muitas barreiras para superar. Era assim com o povo de Israel. Estava difícil, estava complicada a situação. Mas tudo pode piorar. Pode piorar. E piorou por quê? O inimigo, ele sabe o que a gente quer. Porque às vezes a gente fala e ele ouve. Então a gente deixa guardado, não. Porque no nosso coração fica Deus e o homem. Porque só dois estão no coração do homem. Então tem que pensar do que a gente fala. E para quem a gente fala. O povo de Israel estava uma vida difícil, mas piorou porque tinha um povo que era mais forte que ele, e veio e falou assim, o povo da Síria, o rei, tua mulher, teus filhos, tua prata, tudo que você tem vai ser meu, ou é isso, ou eu entro e mato todo mundo. O rei de Israel fez o quê? Tudo bem, vai fazer o quê? Melhor estar vivo. Depois o rei da Síria voltou e falou assim, não, pensando bem, tudo que você tem vai ser meu já está certo, mas tudo o que meus homens encontrarem na sua terra, que eles vão na sua terra e encontrarem, vão pegar, qualquer coisa, vão pegar. Aí o rei Israel falou, não, já está difícil com o que a gente vive, eu estou tentando negociar, agora você levar tudo, se o diabo da nossa vida, a gente entra e quer fazer um pacto com você. Não, olha só, o teu filho, ele é meu. Ele está aqui. E você não olha mais, não, tudo bem. Você vai exigir, não, tá bom. Ele vai parar de beber. Ele vai parar de fazer coisa errada. Vai pensando. Beleza, tá. Estou pactuando com o inimigo. Deus fala para você orar para o seu filho ser liberto. Orar para o seu marido e para a sua esposa ser liberto. Para o seu irmão. Às vezes você está num trabalho que não é o que você quer. E você não está bom, tudo bem, eu não tenho carteira assinada, não, estou fazendo um vídeo aqui. Deus quer que você tenha carteira assinada. Que você comece a ter uma vida digna. E você vai deixando. O inimigo vai entrando. E a Bíblia fala que ele só sabe fazer três coisas: matar, roubar e destruir. Ele entra um pouquinho, depois ele dá mais uma mordidinha, depois ele dá mais outra mordidinha e agora vai levando tudo. Foi o que o rei fez, já fica de Israel. Eu quero isso, beleza. Viu que não teve problema? Eu quero um pouco mais. E muitas vezes o inimigo tenta fazer isso. É a hora de chegar e falar, basta, eu vou lutar. Mesmo que o seu medo de te travar, encara essa situação. O rei Israel falou assim, não, eu não vou liberar não, você está querendo já abusar. E ele falou assim, então vindo com tudo contra você. Não é o inimigo fazendo? Às vezes você está num namoro razoável, nem namoro, mas o cara fala assim, vamos ficar. Aí você fala, eu quero namorar, vai lá em casa falar com meu pai e com a minha mãe. Então não quero nada. Aí você fica, não, pô, é melhor ficar namorando escondido do que ficar sem namorar. Não abre não, é o certo. Você tem que querer o certo. Crente tem que ser visto como padrão. Ou não, com ele é tudo certinho, não dá. Com ela tem que ser certo, tem que ser em casa, o pai e a mãe tem que estar sabendo, então não dá.
ó, tem um dinheirinho aqui que você vai ganhar por fora se você deixar alguma coisa errada acontecer no trabalho. Não, um crente não tem isso, não tem negociação, não tem. E aí o inimigo vem com tudo, você não vai negociar comigo não? E a palavra de Deus diz que um profeta falou para o rei de Israel, ele estava no meio da batalha, ia começar. Israel estava com pouquinha gente, e o inimigo estava muito forte, e muita gente, o inimigo ficou muito forte para cima da gente. E a gente falou, não vou conseguir vencer não. E aí veio um profeta de Deus que falou para o rei de Israel. E esse profeta só foi enviado porque o rei de Israel, Acabe, foi fiel. Ele falou assim, ó, tá vendo toda essa multidão aí? Assim diz o Senhor, Ele vai entregar todos nas suas mãos. O Senhor fala isso para você. Está vendo todo esse problema que está se levantando aí? O Senhor vai colocar tudo por terra pela tua fidelidade. Aleluia! Glórias a Deus! Porque tu é fiel. Beleza. E eles foram lá e venceram. E a palavra de Deus diz que o rei Israel falou assim, mas quem vai subir primeiro? Ele falou assim, ó, os pequeninos, que foram os jovens que foram lá e destruíram. Por isso que os jovens têm que tomar a frente. Tem sempre tudo na igreja. Por isso. Deus começa com os jovens e depois vai inflamando toda a igreja. O fogo vai acendendo e depois não vai parar mais. Vamos ser tochas de fogo e quando que acendemos, vamos levar a palavra do Senhor. Mas foi apenas uma vitória e uma batalha. E veio um outro profeta e falou para Israel, olha, esse mesmo povo que você venceu vai voltar daqui a um ano. Ou seja, a vitória vem. Mas o inimigo volta, ele é insistente, ele vai insistindo. O inimigo se preparou por um ano. E a palavra de Deus diz que o discurso do inimigo era, sabe qual? Eles venceram porque o Deus deles são Deus dos montes. Vamos pelejar com ele no vale, porque aí vamos ganhar. Ou seja, muitas vezes a gente vence aqui, ó, na igreja, no monte. Lugar alto, lugar de adoração, lugar onde o povo de Deus aparece, não é verdade? Lugar onde a gente clama, a gente pede o Senhor. Nos louvores aqui, quem não pediu a palavra de Deus, quem não pediu o nome do Senhor, é porque não estava ligado, porque Deus operou. Aqui é muito fácil de chegar de Deus, e aqui a gente tem vitória para valer. Mas o braço, o inimigo sabe que o bicho pega é quando a gente vai para o vale. Porque no vale, tem que descer e encarar o inimigo, frente a frente, face a face. O vale é a escola, o vale é o trabalho, o vale é a rua, o vale é a internet, é o dia a dia. E aí o inimigo quer te pegar lá no trabalho, né? Aquela negociação, que eles falam, aquela treta. Recebe por aqui e outro por ali, finge que não viu alguma coisa passar. Que aí o inimigo quer te pegar no vale. Na escola, vamos fazer um negócio aqui, vamos faltar aula, vamos lá pro shopping, vamos fazer alguma coisa. Beleza, vamos pro shopping divertir. Aí o inimigo vai e esperando alguma coisa para acontecer no meio do caminho. Acontece tragédia, acontece alguma coisa. E aí quando vão saber, meu filho, seu filho matou a aula e foi para outro lugar, mentiu. A mentira do inimigo. E aí ele pode intervir e entra. Ou seja, é no vale, é no dia em casa, onde você está com a sua família, e aí você não tem posto de crente, E aí o teu filho, a tua filha, ele só ouve coisa ruim de você. Ou então você que só fala besteira para o teu pai, para sua mãe, não obediente, Ou então você que não dá mão para sua esposa ou para o teu esposo. E é no vale, é aí que acontecem os problemas. Porque aqui dentro do monte, dá para ter glória, dá para ter a manifestação do Senhor, mas eu quero ver em casa, eu quero ver no vale, eu quero ver no trabalho, é isso, porque aí o inimigo está ganhando, aí o inimigo sempre está vencendo, se a gente não ficar atento. Então, atenção no vale, e aquele crente que está no vale, mas ele está firme com o Senhor, ali direitinho, ele está preparado, porque ele sabe que o inimigo vai voltar, o inimigo volta bem covarde, Aqui ele está no trabalho, passa aquela pessoa para lá e para cá, aquela conversinha mole, prisões. Aí um colega, poxa, olha só como é que ela está bonita hoje, Ou então outra irmã fala assim, olha como ele está cheiroso, Que bonito, tudo mais. Ele está noivo, mas ainda não casou, Casado, mas acontece, o mundo fala muitas coisas pra gente. A gente é que tem que falar, mas comigo não. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. Mas o meu Deus diz que isso é errado, está errado, e a gente tem autoridade para falar que está errado. Porque é assim que vai acontecer o que aconteceu na palavra do Senhor. Deus fala uma coisa assim,
Eu vou ler porque é muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Diz assim, 1 Reis 20 diz assim: chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os filhos disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Deus é Deus dos montes e dos vales, daqueles que são fiéis. E Ele vai fazer com que você supere esse seu medo, e você vai ser feliz. Porque agora Deus diz que você vai ser feliz. Agora Deus diz que no mundo tereis aflições, mas isso não quer dizer que você não vai ser feliz, não. Vai ser sim, mas nós temos que lutar pela nossa felicidade. Porque o inimigo está aí lutando para que nós sejamos tristes. Lutar, vencer os nossos medos, para chegar onde a gente quer chegar. E para inimigo de botar o dedo na nossa cara e falar que eu quero teu marido, eu quero a tua esposa, eu quero teus sonhos. Você fala, ó, meus sonhos são os do Senhor. Vai pegar com ele se você pode. E eu quero saber quem é que pode tirar algo das minhas mãos. Ele fala, antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa me dar alguém das minhas mãos, porque operando eu tenho que tirar, correto? E vencendo o mundo, como a gente pode vencer o mundo? Vencer o mundo é vencer tudo que acontece, todas as dificuldades, assim como Davi venceu. Ele começou pobre, de 8 filhos era o mais novo, e era o mais desprezado, porque quando o profeta Samuel foi ungir o rei de Israel, que Samuel não sabia quem era, Davi era o único filho, se a gente for perceber, que não estava na casa. Samuel era como se fosse a maior autoridade religiosa daquela época. Ou seja, se ele fosse na casa de alguém, era festa, era a melhor comida, a melhor roupa, melhor tudo, adornava a casa. Chegou Samuel, chegou um cara. Vamos colocar assim, o Papa foi na sua casa, apesar de não ser católico. Ou seja, quando o Papa vem no Rio de Janeiro, você sabe, né, como é que é, para a cidade. É mais ou menos isso. Veio o cara, o profeta Samuel. Jessé recebeu ele com os seus filhos, lá que eles estavam com as melhores roupas, enquanto Davi estava lá pastando, cuidando das ovelhas. Ele está sendo valorizado? Eu acredito que não estava sendo valorizado. Irmão, você pode também estar sendo valorizado. As pessoas podem ser esquecidas. Mas tudo bem, fica tranquilo. Chegou o profeta. Ele está olhando, é esse? Não. É esse que é bonito? Não. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Aí falou assim, nossa, então não é nenhum desses. Aí falou assim, tu não tem mais nenhum filho, não? Aí Jessé falou assim, tem um. Mas ele está pastando lá, deixa ele lá. Não, manda chamar. Por que manda chamar? A janta não vai ser servida sem ele chegar. Ou seja, o melhor de Deus não vai acontecer enquanto você não participar dele. Deus vai te chamar de onde você estiver. Esquecido, jogado no campo, fazer um trabalho que ninguém quer fazer. Fazer uma atividade que todo mundo despreza. Você vai pegar e falar, não. É ele, deixa ele vir. Aí você vem. Depois que você vem, todas as pessoas que às vezes não davam nada por você, vão ser obrigadas a ver o azeite derramar na sua cabeça. E você ser ungido como a pessoa que Deus vai usar para poder libertar o seu povo, para poder fazer maravilhas, para poder fazer o que ninguém nunca fez. Davi sai dali, é aprovado, beleza. Continua fazendo o trabalho dele, vai tocar harpa para o rei Saul. Luta com o gigante, vence o gigante, consegue o respeito de todo mundo. Não é assim na nossa vida, a gente vai conseguindo algumas coisas. A gente começa a louvar pelos caminhos que você louva, começa a pregar por você prega, pega um pouco de respeito, as pessoas sabem que podem contar com você. Mas aí depois vem o quê? O rei Saul ficou com inveja de Davi. Davi deve ter saído. Fugiu, porque senão ele ia morrer. Muitas vezes acontece isso. As pessoas, porque vê você ganhar muito, quer te cortar. Quer te matar, mas ninguém toca no ungido do Senhor, a palavra de Deus. Fica tranquilo, ninguém toca. Fugiu, fez o seu exército, os valentes de Davi. Voltou, foi considerado rei de Israel, consagrado. Instituiu um poder muito grande. Foi considerado, e é considerado até hoje, o rei mais amado de Israel. Conseguiu entrar em Jerusalém, porque Jerusalém ainda era de outro povo.
E Jerusalém ele fez a cidade do grande rei, que até hoje todo mundo disputa Jerusalém aí. Os judeus, os árabes, todo mundo querendo Jerusalém, que é uma cidade santa. Lá ele preparou tudo para o seu filho construir o templo. E depois que ele fez tudo isso, um rei amado, que conseguiu vencer várias batalhas, derramou muito sangue, sim, venceu muito em nome do Senhor. E muitas coisas você vai fazer em nome do Senhor, vai vencer muitas batalhas, sim, vai conseguir o respeito de muitas pessoas. Sim, com medo também, muitas pessoas vão te temer, porque são pessoas que não vão gostar do seu brilho, mas elas não são obrigadas a atuar, porque Deus te chama, e quando Deus chama, não adianta, a pessoa tem que engolir, ou ama aquela pessoa, porque se você falar mal do giro do Senhor, a palavra que diz que o bicho pega, e depois disso tudo, já Davi fala aqui, depois tem muito dinheiro, rico, ele fala, não tem outro bem além de ti. Ou seja, Deus para e eu e fala assim, escolhi certo, alguém que não está apegado às riquezas, alguém que não está apegado ao poder, não está apegado às coisas materiais, alguém que está apegado a mim. Por isso que Davi falou, Deus fala alguma coisa para Davi, e pode estar falando a você. Escolhi você de trás da malhada para ser rei sobre Israel. O que é isso? A malhada é a ovelha. Te escolhi atrás da ovelha. Atrás da ovelha te escolhi para você ser rei em Israel. Às vezes Deus está te escolhendo. Naquele lugar bem humilde. Naquela situação que você está. Você olha para você e fala assim, olha, eu não vou ser nada mesmo não vou conseguir nada. Tudo que eu tento não dá certo. Eu bato na porta, fecho na minha cara. Eu ligo, as pessoas não querem. Eu tento, eu faço o meu melhor, mas não dá. Deus fala assim, eu chamei você de trás da malhada. Para você ser príncipe de Israel. Para você ser alguém dentro da casa do Senhor. E essa vai ser sua maior honra. Estar adorando o Senhor. Ser escolhido de Deus para poder fazer a obra, para poder impactar, porque o seu Deus tem obra na vida de cada um aqui, para fazer diferença, não para fazer a mesma coisa, não para ficar sentado aqui assistindo o culto ouvido, para fazer diferença, para a tua palavra impactar a vida do outro. Deus fala também assim, para pessoas que às vezes a gente está aqui, mas está meio assim, né? Tristeza, mágoa. Deus fala uma coisa que eu tenho que recitar para poder fechar a mensagem. Porque tem pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor, não querem ouvir o que Deus tem, o melhor. Mesmo sabendo disso tudo, às vezes as tentações lá fora se parecem melhores. O baile é melhor. Às vezes o passeio, o grupo de amizade. Se nós somos jovens, a gente gosta de agir e tudo mais, na casa de Deus também tem, mas com ordem e decência. Tudo dentro do que Deus te quer. Mas às vezes a gente olha para os nossos colegas e fazem isso, e fazem aquilo, e arruaça, e aquilo vai atraindo um pouco. Deus fala assim, quem está com o joelho vacilando, Deus vai colocar de pé. Que você possa ter certeza que a casa do Senhor é o melhor lugar para estar. Deus fala assim, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha o que Deus fala. Se você quiser, se você buscar Ele, faça meu povo, porque muitas pessoas abandonaram, querem abandonar, se interessam mais por coisas lá fora. Mas Deus fala que se nós somos fiéis a Ele fala para os jovens, nós vamos ser restauradores das brechas dos muros. Vamos restaurar os locais assolados. Se nós abrirmos mão de fazer nossos próprios interesses e pegar o sábado e fazer o sábado dia redentoso ao Senhor, como diz Isaías 58, aí sim, vai brilhar, o sol do Senhor vai brilhar. E aí podemos fazer o que os nossos pais, o que os nossos avós não fizeram, mas que Deus colocou na nossa responsabilidade, que não passe de nós, que não venha outra geração que vai poder fazer, que seja essa geração que tem compromisso com o Senhor. Não deixemos passar essa oportunidade não, porque Deus tem isso, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E quem é um jovem, quem é um homem, quem é mulher, tem compromisso com o Senhor.
Eu peço que nesse lugar aqui à frente que iremos levantar um clamor ao Senhor. Iremos levantar um clamor porque falar para o Senhor que ainda existe 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, ou seja, que não adoraram a outro Deus, que são fiéis a Deus, que mesmo nas dificuldades, nos nossos erros, nas nossas fraquezas, nos nossos problemas, estamos aqui querendo mais dele. Eu quero que eles se levantem aqui à frente, queremos falar todos juntos a Deus, e eu sei que Deus vai agir, Ele vai manifestar o seu poder aqui no meio desse povo. Irmãos, podem vir aqui à frente, aqueles que se colocam na condição de serem usados por Deus. Glória a Deus, aqueles que, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, eles querem colocar, querem um compromisso com Deus, querem mais de Deus. Porque é isso que nós precisamos, clamar, querer mais do Senhor. Porque Deus tem mais para dar. Ele tenta derramar aqui uma unção que Ele não derramou há muito tempo. Ele tem que revelar aqui, irmãos, a entregar mistérios, entregar bênçãos aqui que você está esperando há muito tempo. Mas sabe o quê? O diferente acontece quando nós fazemos algo diferente para Deus. Se ficarmos fazendo a mesma coisa, repetidamente, não adianta. Vamos tentar surpreender Deus. Não dá para surpreender, mas vamos fazer algo melhor para a gente, para que a gente possa sentir. Vamos clamar a Deus, pedindo, Senhor, meu Deus, meu Pai, por na tua presença agora, Senhor. Oh, meu Pai, clamando a Ti, meu Pai, falando, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Oh, meu Pai, eu quero sentir Teu poder, meu Pai, a Tua presença, Senhor, porque, meu Pai, pode faltar, meuPai, carne, pode faltar arroz, mas a Tua presença não, meu Pai, que a Tua presença supre, meu Pai, supre todas as nossas necessidades, Senhor. Oh, meu Pai, ouve o Teu povo, meu Pai, ouve o tanto que chama pelo Teu nome, Senhor. Oh, meu Pai, esse povo que sofre, meu Pai, oh, meu Pai, mas que está aqui, meu Pai, entrega a sua vida, meu Pai. Sabemos, crendo, meu Pai, que Tu és o Senhor Salvador, meu Pai. Oh, meu Pai, podemos estar em qualquer lugar, mas estamos aqui, Senhor. Oh, meu Pai, ouve essa jovem, ouve esse jovem, meu Pai. Ouve esse pai de família, Senhor. Oh, meu Pai, quantas afrontas, Senhor. Oh, meu Pai, quantos problemas, Senhor. Oh, meu Pai, eu sei que Tu és o Deus que pode abrir as janelas dos céus e derramar aqui, meu Pai, a Tua bênção, Senhor. Oh, meu Pai, que pode mudar a humilhação e exaltação, meu Pai. Oh, meu Pai, então ouve o clamor do Teu povo, Senhor. Oh, meu Pai, entrega a minha vida a Ti, Senhor. Oh, meu Pai, faz como Tu queres, Senhor. Derrama o Teu poder nesse lugar, Senhor. Assim como em Pentecostes, Senhor. Como aquele vento impetuoso, Senhor. Oh, meu Pai, que possamos falar em língua, Senhor. Que possamos, meu Pai, sentir, meu Pai. Revestidos de Teu poder, meu Pai. Porque é isso que Tu quer, Senhor. Que nós te colocamos na posição para que o Senhor possa agir, meu Pai. As Tuas mãos não estão recolhidas, meu Pai. E nem tem ouvido agravado, Senhor. Oh, meu Pai, o que falta é atitude, meu Pai. Estamos tendo agora. Oh, meu Pai, olha, meu Pai, para a nossa atitude. Olha para o nosso coração, Senhor. Oh, meu Pai, e responde, meu Pai. Responde ao nosso clamor, meu Pai. Responde à afronta, Senhor. Mostra que Tu és Deus, meu Pai. Hoje e eternamente, Senhor. Oh, meu Pai, contempla o coração. Tu és o único Deus que contempla o coração do homem, que sabe o que tem no coração dele, meu Pai. O sonho que ele achou que não ia acontecer mais, Senhor.
agradeço a oportunidade de produção do Senhor Jesus. Amém.